Olá, eu sou o pastor Luciano. Nesse dia eu quero deixar uma mensagem para o teu coração, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 5. Vamos ler a passagem. Assim diz o título: A cura de um paralítico de Betesda. E o texto diz: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou descer, outro desce antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Essa passagem é muito conhecida, que trata da cura de um paralítico, um cara que estava há 38 anos enfermo, estava ali aguardando a sua vez para entrar nas águas, uma vez que elas fossem agitadas. Agora, o interessante aqui nessa passagem, a gente vê a expectativa das pessoas que estavam ali naquele local. Então, vários enfermos, várias pessoas numa mesma situação, cada um olhando para a sua situação, para o seu estado, para a sua necessidade. É isso que estava acontecendo. Jesus, quando ele chega ali, ele olha para aquele homem que estava na cama, ele faz uma pergunta muito óbvia. Uma pergunta muito óbvia, que ele diz: Queres ficar são? O homem diz: Claro, senhor, é claro que eu quero ficar são. O meu problema é o seguinte: sempre não tem ninguém que me desça, e sempre quando eu vou descer, desce outro na minha frente, e eu perco a minha vez, ou seja, e continuo aqui na mesma situação, esperando um dia ter a chance de pisar nessas águas, uma vez que elas foram agitadas, primeiro e ser curado. Jesus, então, vendo aquilo ali, conhecendo a necessidade daquele homem, o quanto ele sofria, Jesus, então, diz: Queres ficar são? Aí, quando ele responde, Jesus diz: Toma a tua cama e anda. E aí a Bíblia vai nos dizer que aquele homem ficou curado. Ele foi sarado, curado da sua doença. E ele tomou a sua cama e foi-se. Exatamente. Bom, eu quero aqui, em cima dessa passagem, dizer para você: você já se encontrou numa situação tal qual esse homem? Talvez não de doença, mas de outros casos. Pode ser que a sua enfermidade não seja uma doença física. Ela pode ser psicológica, ela pode ser sentimental, ela pode ser aí até física mesmo, mas também pode ser uma doença financeira, ela pode ser uma doença de vários tipos. Aquilo que não está bom, está ruim. Então, nós podemos chamar de doença. Pode ser uma doença espiritual. Pois é, pode ser no seu casamento, pode ser na sua vida sentimental, como estou dizendo, mas nós temos a solução para isso, e a solução se chama Jesus. É exatamente isso aí. Pois é, queria dizer para você que, assim como aquelas pessoas que estavam ali no tanque esperando a sua vez, cada um hoje está olhando o seu problema, a sua necessidade. Pode ser que as pessoas não estão nem aí com a sua necessidade, porque elas também necessitam de alguma forma, de alguma ajuda. E quando as pessoas necessitam de ajuda, elas buscam a sua necessidade, aquilo que elas precisam, para talvez depois olhar para você. O interessante, no caso desse homem aqui, que Jesus estava próximo dele, e o Senhor
é o Senhor do milagre. Nós sabemos que o poder emana de Deus. Então eu costumo dizer que Deus não tem poder, Ele é poder, porque o poder emana nele. Prova disso, por exemplo, é o caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos e ela tinha gastado seu dinheiro com médicos, de todos, digo assim, os melhores médicos, porque pelo que relata ali, parece que é uma mulher que tinha posse, mas gastou tudo com os médicos sem ter solução do seu problema. E ela só tocou no Senhor. Ela falou assim: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Pois é, você também, nós temos que tocar no Senhor como aquela mulher tocou pela fé. Esse homem aqui nem sabia quem era Jesus, mas Jesus estava próximo dele e Jesus desejou curá-lo. Jesus sentiu as dores dele. E quando Jesus fala isso, ele é curado imediatamente. Pois é, então lembre-se que Deus pode te alcançar se você quiser. Se você quiser, Deus vai curar a tua enfermidade. Não importa se ela é física, se ela é sentimental, se ela é psicológica, não importa se ela é financeira, mas primeiramente você tem que ir a Deus crendo que Ele é o Salvador, que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele ressuscita. Se você crer dessa forma, Deus vai te alcançar. Se você crer dessa forma, Deus pode visitar a tua casa, visitar o teu coração, a tua saúde, a tua família nesse dia. Mas creia e esqueça os intermediários, porque Deus, Ele pode ouvir a tua oração sem precisar de intermediário. Exatamente. Aquele homem estava dependendo de alguém para descê-lo. Mas Jesus mostrou para ele que não precisa de recorrer a pessoas. Você pode falar diretamente com Ele. Você pode falar com o Senhor se você quiser. Você pode buscar o Senhor e Ele vai olhar para você com um olhar de misericórdia, porque é assim que Ele faz. Nós não somos merecedores, mas Deus nos olha com um olhar de misericórdia e é por isso que nós somos alcançados. Você vê no caso de Ana, lá no Antigo Testamento, em Samuel, Ana, quando ela não recorreu ao sacerdote, mas ela foi diretamente a Deus, ela clamou a Deus, e a Bíblia diz que o seu coração estava muito triste, muito amargo, mas Deus olhou para ela com um olhar de misericórdia, que ela não tinha filhos, ela era estéril, mas Deus, ao olhar para ela, concedeu-lhe um filho, chamado Samuel, um grande homem de Deus. Pois é, então nesse dia clama a Deus, porque Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia e Ele vai alcançar a tua vida, se assim você quiser. Faça um compromisso com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoe a tua família. Amém.